Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Adriano Peterman, sou ator, produtor e hoje estou como primeiro secretário no Sindicato dos Artistas do Paraná, o SATED Paraná. Estou aqui com a minha amiga Estela Mares, tudo bem, gente? Então, eu sou a Estela Mares e eu trabalho na comunicação do SATED Paraná. E antes da gente começar o nosso vídeo, eu vou chamar aqui uma presença muito importante, que é o presidente estadual do PDT do Paraná, que é o nosso querido Gora. Por favor, Gora. Olá, Peterman. Olá, Estela. Quero cumprimentar toda a categoria de artistas e técnicos do audiovisual, das artes cênicas, da música, das artes plásticas, da literatura, os gamers, todos os fazedores de cultura, a economia criativa, a economia solidária, enfim, todo mundo que poderá acessar os editais da Lei Paulo Gustavo, lançados pela Secretaria Estadual de Cultura aqui no nosso estado do Paraná. Parabenizo a secretária Luciana Casagrande Pereira e parabenizo especialmente o nosso presidente Lula e a ministra Margarete Menezes, através dos quais a cultura voltou a ter protagonismo em nosso país. Nós, do PDT, através do seu movimento cultural, chamado Movimento Cultural Darcy Ribeiro, em parceria com o SATED, estamos aqui oferecendo este aulão sobre a Lei Paulo Gustavo no estado do Paraná, para que todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, nos 399 municípios, possam acessar estes recursos. Estamos falando de mais de 200 milhões de reais para fomentar projetos em todas as áreas da cultura. Que todo mundo possa se beneficiar deste aulão, tirar todas as suas dúvidas, apresentar bons projetos e acessar estes recursos. A Lei Paulo Gustavo é uma conquista da classe trabalhadora do Brasil, é uma conquista dos fazedores de arte e cultura do nosso país. Gora, muito obrigado. E Estela? É isso aí, gente. Então, agora eu vou chamar aqui o presidente do nosso sindicato, o presidente do SATED Paraná, o Adriano Esturilho, para dar uma palavrinha para a gente também. Salve, Peterman, salve, Estela, um salve para os nossos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão acompanhando a gente aqui e um abraço especial para os nossos parceiros do PDT aqui do Paraná. Bom, gente, a gente está vivendo um momento único, singular, especial das políticas públicas de cultura no Brasil, né? Com a Lei Paulo Gustavo, a gente nunca teve tanto recurso disponível ao mesmo tempo para poder voltar a fazer arte e cultura. Então, esse é um desafio importante e uma vitória. Mas a gente ainda não pode deixar de lado outros desafios que a gente precisa, outros pontos que a gente tem que avançar. Não adianta a gente ter esse recurso, mas ele não chegar nos fazedores de cultura que mais precisam. Para isso, a gente tem que continuar na luta para que a participação social, para que a sociedade civil seja ouvida. Então, a gente precisa continuar reivindicando que o poder público municipal, o poder público estadual, façam as oitivas, façam as consultas, ouçam os fazedores e fazedoras de cultura no momento de fazer os editais, para que a gente tenha editais mais ligados na realidade, mais linkados com o que acontece no dia a dia. Enquanto a gente continua nessa luta, nesse momento que já estão saindo alguns editais, a gente também tem que avançar em ações como essa que a gente vai ter aqui. A ideia de fazer esse aulão para que quem não está tão acostumado a se inscrever nos editais possa tirar dúvidas, possa perder um pouco do medo, como é que é para se inscrever, possa parar um pouco daquele receio de ler o edital, de ficar com receio daquela burocracia, enfim. A gente vai tentar aqui, nesse aulão, trazer informações para ajudar você a se inscrever, em especial você que está pela primeira vez tentando se inscrever, você que não está tão habituado. Então, gente, fica o convite para você acompanhar o nosso aulão aqui, tirar as dúvidas, se inscrever no edital. E uma dica que eu queria dar aqui em especial para os trabalhadores, para o setor cultural que é ligado nas artes cênicas, no audiovisual. Não se empolgue, gente, com o projeto e faça um projeto muito grande. Leia o edital, veja o tamanho que é possível fazer um projeto. Às vezes é melhor você fazer um projeto que caiba no orçamento, no recurso que é oferecido, ao invés de fazer um projeto muito grande. Se você observar isso, é importante que você vai conseguir não precarizar a contratação dos trabalhadores, você vai conseguir oferecer a esses trabalhadores que vão trabalhar no seu projeto valores que estão dentro da realidade do mercado para que o seu projeto efetivamente tenha condições de trabalho,
para que a gente possa trabalhar e fazer arte em condições ideais, corretas, enfim. Então, gente, fica aí o convite para vocês, acompanhem o aulão e também acompanhem as redes do SATED Paraná. Você que ainda não é associado, satedpr.org.br, lá você encontra as informações, tem aqui embaixo, gente, vocês podem ler, né? Lembrando que uma das razões para a gente fazer esse aulão é exatamente a gente tentar chegar mais nas outras cidades que não a capital. Por isso que a gente está fazendo esse esforço, porque a gente sabe que um dos grandes desafios das políticas públicas de cultura é exatamente descentralizar e tornar mais acessível os recursos da Lei Paulo Gustavo e de todas as outras políticas públicas de cultura. Gente, então, boa aula para todos, boa sorte e seguimos na luta. Isso aí, muito obrigada, Esturílio. É isso aí. Então agora nós vamos começar aqui com o nosso aulão. Mas antes da gente especificamente para o edital, vamos dizer assim, eu preciso dar algumas explicações, né, Estela? Isso. Primeiro, hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, os editais, nenhum dos editais ainda da CEEC, na Lei Paulo Gustavo, foram lançados. Eles estão para serem lançados. Mas já saiu o chamamento público com a minuta dos editais. Então já saiu um chamamento público para que a comunidade civil, a sociedade civil e os fazedores de cultura possam participar do feitio desse edital. Então eles fizeram esse chamamento público para ouvir sugestões a partir do edital que eles já meio que pré-bolaram, tá? Então tudo que a gente vai explicar hoje aqui é em cima desse chamamento público, que é provavelmente 98% do que vai ser o edital. Com talvez uma ou outra sugestão feita pela sociedade civil. Deve mudar muito pouca coisa, né? Exatamente. Do que já está aqui, do que já está feito. Então, para a gente não perder tempo, a gente resolveu já gravar meio logo para ir explicando coisas que realmente vão ser importantes vocês já se atentarem a partir de agora, principalmente para quem nunca participou desses editais via Secretaria de Cultura ou do seu município, tá? Importante dizer que, como chamamento público para sugestões, já saiu o edital do audiovisual, já saiu o edital do multiáreas, que é esse que a gente vai falar aqui, o multiáreas, e já saiu de circulação. E está para sair outros editais para essa consulta pública, tá? Mas então fiquem atentos aí no site da CEEC, que vai estar passando aqui embaixo qual que é o site. E já vamos dar algumas sugestões a partir de agora de que vocês podem ir adiantando para que quando sair os editais vocês já saiam para fazer mesmo e ir atrás desse dinheiro, dessa verba que é importante para nós, fazedores de cultura, trazer a retomada desse mercado cultural pós-pandemia, que é o objetivo principal desse edital Paulo Gustavo, dessa lei. Estela, por favor, você consegue abrir aí para a gente já começar a ver quais são os primeiros passos e como que a gente começa a fazer? Eu sou um proponente, uma pessoa que quer fazer um projeto e nunca fiz. Qual o caminho que a gente tem que tomar? Então, primeiramente, a gente é preciso acessar o site da Secretaria de Cultura. O edital vai estar disponível neste site. Que é o www.cultura.pr.gov.br. Você vai entrar no site, vão ter vários banners rolando. Provavelmente vai passar ali na sua frente o banner da Lei Paulo Gustavo. Se você clicar nele, você já entra na página onde no caso agora, neste momento, está a consulta pública. Caso você não encontre o banner rolando na sua frente, você pode clicar aqui em editais e licitações, que daí vão aparecer os editais abertos e tal, mas agora ainda eles não estão abertos. Eu estou com o edital já baixado aqui no meu computador, a consulta pública, para a gente poder dar uma olhadinha, uma comentada nos principais itens, nos principais pontos que são importantes para o preenchimento do edital, né? Para poder se habilitar para concorrer, né? Isso é o mais importante. Tem alguns macetes, algumas manhas que a gente já vai falar a partir de agora. Então, vamos lá. Vamos começar? Vamos.
Vamos começar aqui já do item 1 do objeto, né? Que aqui, esse item vai falar aqui quais são as áreas que são contempladas no edital, né? Que então, são as áreas culturais, que é artes visuais, circo, dança, literatura, livro e leitura, música, ópera, patrimônio material e imaterial, povos, comunidades tradicionais e culturas populares e teatro. Exatamente. Se vocês repararem aí, são 9 itens, né? Que, na verdade, a Secretaria de Cultura, ela resolveu fazer como é no Profice, que é o edital que eles anualmente lançam, e tem essas 10 áreas que eles costumam chamar. Aí são 9 por quê? Porque está faltando a do audiovisual, que já estará no edital específico para o audiovisual. Que a Lei Paulo Gustavo é feita pelo Fundo do Cinema, né, do Nacional, então 70% do dinheiro será gasto com audiovisual. Mas 30% sobrou para essas outras áreas, e esse edital multiárea que a gente vai estar trabalhando hoje aqui, mostrando para vocês, ele contempla todas as outras áreas que não o audiovisual. Por isso é importante a gente ficar ligado nisso. Olha só, gente. No mínimo 50% do montante total dos recursos disponibilizados para este concurso serão destinados a projetos de agentes culturais que tenham sede, pessoa jurídica, ou domicílio, pessoa física, em municípios do estado do Paraná que não seja a capital, e atuação artística prioritariamente fora da capital. Ou seja, poderão participar pessoas físicas, CPF, pessoas jurídicas, PJ, desde que já morem ou atuem com a sua empresa há mais de 6 meses aqui no nosso estado do Paraná. Isso vai ser preciso ser declarado no momento do preenchimento do edital, comprovar a inscrição que você tem sede e domicílio fora da capital ou na capital do estado. Maravilha. Bom, é necessário também para preencher esse edital, você tem que ter um cadastro no SIC Profice, né, para você poder entrar como um proponente. Então você precisa entrar no sic.cultura.br. Como é que é? Fale de novo, porque isso é muito importante, gente. Então, para qualquer pessoa física ou jurídica que quiser acessar ao edital da Paulo Gustavo pela Secretaria de Cultura, é necessário fazer o seu cadastro no sic.cultura.pr.gov.br. Já deve estar aqui embaixo. Isso, você vai entrar nesta página, não sei se está aparecendo na tela. Se você já for cadastrado, você entra aqui, entrar no sistema com o seu login, com a sua senha. Caso você ainda não tenha cadastro, você entra aqui em Agentes Culturais, clique em Agentes Culturais, e aí clica aqui em Cadastro de Agentes Culturais. E aí você vai entrar, vai se cadastrar ou como pessoa física ou como pessoa jurídica. Isso é o primeiro passo, gente. Isso é muito importante. Que é o sistema onde vai estar o edital, para você poder preencher o edital. E uma vez que você fez isso, é para sempre, viu, gente? Isso vocês vão poder acessar não só a Paulo Gustavo, mas vocês vão poder acessar os editais do Profice, por exemplo, que é um edital que é lançado todo ano pela Secretaria de Estado da Cultura, e também o município de Curitiba e o município de Foz do Iguaçu também tem um convênio com esse site esse cadastro de cultura, né? Que é um cadastro único, uma unificação dos fazedores de cultura no Paraná. Então, além desse edital, ele vai servir para qualquer outros editais que você queira participar e possa ter acesso. Isso aí. Então, bom, feito esse cadastro, vamos continuar aqui então no nosso edital. Vamos lá. Então, não havendo demanda suficiente para atender a divisão citada no item 1.3.1, que são aqueles 50% da verba para fora da capital, os valores poderão ser remanejados para contemplar projetos classificados de agentes culturais residentes ou sediados na capital. Maravilha. O que seria isso?
Seria assim, que metade desse dinheiro vai ser distribuído para o interior e metade para Curitiba. Isso é muito importante para a gente garantir a distribuição desse dinheiro de uma maneira que se concentre menos na capital e se espalhe mais no interior, né? Para que essa retomada cultural também chegue no interior. Agora, se não houver projeto suficiente para fechar os 50% do interior ou os 50% da capital, esse valor pode ser remanejado um pouco para lá, um pouco para cá. Mas vamos ocupar todos os espaços que a gente tem que ocupar. Exatamente, vamos lá. Bom, continuando, todas as áreas artísticas culturais contemplarão uma reserva de 20% para projetos e ações apresentados por pessoas negras, bem como uma reserva de vagas de 10% para projetos e ações propostos por pessoas indígenas. Boa. Projetos submetidos por agente cultural, pessoa física ou pessoa jurídica, mediante análise da composição majoritária do quadro societário, que integre um ou mais dos grupos sociais elencados no item 2.2 do anexo 7 desse edital. Exatamente, ou seja, você tem uma PJ, uma pessoa jurídica, se ela é individual e você faz parte de uma dessas categorias, você pode fazer a sua autodeclaração para conseguir os benefícios dessa acessibilidade, dessa distribuição de renda, para a gente conseguir essa equidade, né, tão necessária dos nossos editais. Então fique atento a isso. Se você é da negritude, se você é de povos originários, se você é mulher, se você é LGBTQI+, se você é PCD, né, todas essas peculiaridades, todas essas definições, é importante você já se autodeclarar se você se sentir fazer parte de uma dessas categorias. Isso. Vamos lá, vamos agora direto para o item 2, que é do valor disponibilizado. O valor total de recursos para esse edital será de R$ 4.150.000. Opa! A distribuição dos recursos será realizada levando-se em conta os critérios estabelecidos no item 1.3.1, a nota obtida na avaliação de mérito, a compatibilidade financeira do projeto, com a disponibilidade de recursos destinados a este edital, sendo inicialmente atendidos projetos com realização no município com até 20.000 habitantes, posteriormente, projeto com realização em municípios com a população de 21.001 habitantes até 70.000 habitantes e, finalmente, projetos com realização em municípios com mais de 70.000 habitantes. Isso é bom a gente ficar atento, gente. O que eles estão dizendo aí? Que eles vão dar prioridade para aqueles projetos que vão acontecer ou vir de proponentes que venham de cidades até 20.000 habitantes. Esses vão ter melhor pontuação e vai ter um favorecimento. Depois, cidades de 20.001 habitantes até 70.000 habitantes e uma terceira modalidade, uma terceira faixa que é acima de 70.000 habitantes, tá? Isso tudo está no anexo 1 do edital, que é muito importante. Fora o edital, quando ele for lançado, ao final do edital tem os anexos, que são vários. Então, eu sugeriria vocês fazerem como eu estou fazendo aqui, ó. A Estela está ali com o computador aberto e eu estou com os anexos todos impressos ou imprimidos, né? Era digital, todos aqui comigo, para a gente ir tirando as dúvidas. Senão, no digital ali é ruim, que você vai ter que ficar indo, buscando a página, o item, voltando, a gente se perde. Então, eu indico também que vocês façam isso. Já imprimam os anexos para ficar fazendo a consulta junto com o edital. E aí tudo isso que ela falou, essas faixas de cidade e as categorias, as 9 modalidades e também quem pode participar dessa faixa de acessibilidade de povos originários, negritudes, etc., também tudo isso tem nos anexos, tá? Então fique muito ligado com os anexos. Isso. Vamos passar então lá para o item 3 das definições. Vamos lá. Bom,
vamos começar lá. Item A, o projeto. Formalização da proposta cultural por meio de informações e documentos apresentados à Secretaria de Estado da Cultura, conforme descrito no item 6, as seguintes do presente edital. B. Agente cultural é a pessoa física, pessoa jurídica, grupo ou coletivo que se inscreve nesse edital e que assume a responsabilidade legal junto à Secretaria de Estado da Cultura pelo projeto, ou seja, por sua inscrição, execução e conclusão. Então, o agente cultural pode ser a pessoa física, a pessoa jurídica, grupo ou coletivo que se inscreva nesse edital e assuma responsabilidade legal junto à Secretaria, pelo projeto. Exatamente. É importante dizer aqui nesse item, lá para frente talvez a gente repita isso, mas se você tem um grupo artístico que não tem um CNPJ constituído, vai ser importante que esse coletivo, que esse grupo indique um responsável que vai se inscrever como pessoa física desse coletivo e desse grupo. Então tem lá no anexo, vai ter também um formulário para você indicar essa pessoa para o seu grupo. Ou então você tem o seu CNPJ ou o seu CPF. Isso aí. Vamos lá, da contrapartida. A ação que deverá ser realizada pelo agente cultural em retribuição pelo financiamento de seu projeto com recursos públicos, conforme estabelecido no anexo 6. A contrapartida é muito importante, né? Tão importante quanto a proposta do edital. Exatamente. Nesses do editais da Lei Paulo Gustavo, tão importante quanto a proposta artística que você vai fazer, é essa contrapartida social que você vai oferecer à comunidade. Então prestem muita atenção nisso, que isso vai ser importante na valorização do seu projeto, para ter uma nota maior e você conseguir se classificar entre aqueles contemplados a receber o dinheiro. E tem aqui o agente facilitador. Sim. É o agente designado pela SEEC ou instituição com delegação como responsável pela realização da busca ativa, inscrição, acompanhamento da execução e a prestação de contas dos projetos de agentes culturais integrantes de um grupo vulnerável, elencados no item 5 do anexo 7. Anexo 7, está aqui comigo. Isso. Aqui, ó, tem aqui, anexo 7, aqui, ó. Você vai pegar o anexo 7 e lá vai estar tudo explicadinho. Como quem são esses grupos? Exatamente. Grupo, né, quais são esses grupos que podem pedir para a Secretaria de Cultura um facilitador para ajudar você na sua inscrição. Isso é muito importante, gente. Por exemplo, você faz parte de mora num quilombo, é um artista quilombola, né? E você nunca participou disso, tem dificuldades na burocracia de um edital, ou você é um ribeirinho, um mestre fandangueiro que nunca entrou no computador e está precisando fazer essa inscrição, você nesse anexo 7 do edital que está lá no final, ele vai te explicar todos os caminhos que você tem, que você precisa fazer para pedir para a Secretaria de Cultura esse facilitador para chegar aí na sua comunidade ribeirinha, no seu quilombo, na sua aldeia indígena, para poder fazer a inscrição desses fazedores de cultura para o nosso edital. Então, fiquem de olho nesse anexo 7, que é muito importante. Ou se você conhece alguém que esteja nessa situação e quiser indicar também, porque às vezes a pessoa não tem nem acesso ao edital, né? Ou a um computador, ou como chegar nesse edital. Exatamente. De repente, se você conhece alguém nessa situação, eles inclusive vão disponibilizar, esse agente facilitador, ele pode escrever de forma oral, você dita o edital para a pessoa, qual é o teu projeto, e essa pessoa ele transcreve. Exatamente. Isso é muito importante para dar acesso a essas pessoas que têm mais dificuldades do que nós, que já estamos acostumados aí a fazer editais e já estamos cadastrados no Cicultura. Não, para não ter essa dificuldade, esse agente facilitador vai ser fundamental, porque como a Estela falou, vai poder ser feita uma inscrição oral.
Então, mesmo você, se é analfabeto, você vai poder falar o seu projeto e esse facilitador vai botar no edital para você, tá bom? Isso. Vamos lá, então, Vamos lá. Participação e vedações à participação. Isso é importante, vamos lá. Bom, a exigência de que trata o item 4.1.1, vamos ler ali, pessoas físicas domiciliadas ou estabelecidas no estado do Paraná há pelo menos 6 meses. Isso já foi falado. Poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana, circense, população nômade ou itinerante, ou que se encontrem em situação de rua. Isso é muito importante. Por exemplo, o pessoal do circo, quem é circense, às vezes ele é de outro, ele não tem uma moradia fixa. Então, às vezes ele acabou de chegar aqui no Paraná, ele não é do Paraná, mas está no Paraná, ele vai poder ter acesso ao edital do Paraná se nesse momento do edital ele estiver por aqui. Ou cigana, comunidade cigana, enfim, todos esses elencados aqui vão ter não precisa estar morando 6 meses no estado do Paraná, nem apresentar comprovante de residência. Né? Você vai poder só comunicar que você faz parte disso, que você poderá fazer parte da licitação desse edital. Isso. Em caso de agente cultural microempreendedor individual, MEI, deverá ter uma atividade artística e ou cultural como atividade principal ou secundária devidamente demonstrada no certificado da condição de microempreendedor individual. O agente cultural deverá comprovar em seu certificado, o CNAE, compatível com as atividades artísticas e ou culturais. Isso é muito importante também, que você que tem um MEI, preste atenção no CNAE. Quais são na área cultural que você pode estar exercendo a sua profissão, né? E ele tem que ser compatível com esse edital. Então preste atenção nisso. Aqui a gente tem o item da vedação da participação. Isso, aqueles que são proibidos a participar. É importante ler também. Então, será vedada a participação de agentes culturais caso se enquadrem em uma das situações abaixo. Vamos ver. Vamos ver quais são elas. Agentes culturais que possuam pendências de projetos executados junto ao Estado do Paraná. Servidores públicos, estatutários, comissionados ou temporários ativos, residentes, técnicos e estagiários e terceirizados da SEEC, nas suas unidades vinculadas. Servidores ativos, ocupantes de cargo ou função pública nos demais órgãos do Paraná, do Estado do Paraná, ou unidades vinculadas, integrantes da Comissão de Análise Técnica e de Mérito e da Comissão de Seleção dos projetos inscritos nesse edital. Enfim, integrantes da equipe de agentes facilitadores vinculados ou a serviço da SEEC, pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade cultural expressa no Estatuto, pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta, pessoa física que possua cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade. Isso é importante. Até 3º grau. Até 3º grau, ou seja, se você é casado, se você tem um filho, se você tem um pai que trabalha num órgão estadual, preste atenção aqui no 4.2, vedação e participação, para ver se você pode ou não concorrer a esse edital, tá bom? Isso. E aí tem uma lista, né, Estela? Tem uma lista de órgãos aqui que são vinculados à Secretaria de Estado. Isso. Que eu vou ler aqui para você, tá? Você vai ler? Tá bom. Associação de Amigos do Museu Oscar Niemeyer, Biblioteca Pública do Paraná, Casa Andrade Murici, Centro Cultural Teatro Guaíra, Centro Juvenil de Artes Plásticas, Museu Alfredo Andersen, Museu da Imagem do Som, Museu de Arte Contemporânea, Museu do Expedicionário, Museu Paranaense, Palco Paraná e Sala do Artista Popular. Então, quem está vinculado a esses órgãos não pode participar desse edital. Isso. Vamos lá, então, passar para o projeto, né? Do projeto. Vamos. Que é o que interessa. Que é o que interessa. Interessa Vamos lá. muito. Bom,
elementos e informações necessárias que deverão compor o projeto visando a sua análise estão contidos no formulário ABA. Então, quando você entrar no sistema do SIC Profice, vão ter lá várias abas em que você vai clicando e vai ter que ir preenchendo. Todas as abas têm que ser preenchidas. São itens obrigatórios. Exatamente. E você vai ver que é bem fácil, gente. A gente não tem como abrir isso aqui porque o edital ainda não foi lançado. Mas depois que você fizer a sua inscrição no SIC, né, no teu cadastro, fizer o teu cadastro no SIS-Profice, você vai ter uma página que ela vai ser tua. Lá você vai ver que tem vários ícones e vai ter um ícone lá, Meus Projetos, onde todos os projetos que você vai fazendo vai ficando armazenado lá. E com o status dele, né? Se ele passou, se não passou, se ele está em execução, se ele está esperando análise documental, você vai poder fazer todo esse acesso no teu próprio, na tua própria página, vamos dizer assim, do SIC Cultura. E vocês vão ver que quando você clicar lá no projeto, Lei Paulo Gustavo, projeto multiáreas, que é esse que a gente está fazendo, você vai ver que ele tem campos lá, com número de caracteres embaixo, máximo que você pode escrever. Então você vai preenchendo lá, não tem erro. Normalmente vem a apresentação do seu projeto, objetivo do projeto, justificativa do teu projeto, orçamento, plano de ação, plano de comunicação, tá tudo lá, tá? E é só você ir preenchendo e falando como você quer fazer o teu projeto, né? Você apresenta, depois dá um objetivo geral, objetivos específicos. No final você justifica o porquê que é importante fazer aquele projeto, porquê que executar e cumprir aqueles objetivos é importante para a sociedade, para a comunidade paranaense em geral, né? Para você poder convencer as pessoas a darem o dinheiro para você. Então, pensem bem, esse é o projeto mesmo, a alma do projeto está nesse preenchimento desses dados dentro da sua página, tá bom? Isso. E além do preenchimento integral dessas abas, também nesse lugar onde você vai anexar todos os documentos que são obrigatórios, que já vão estar indicados lá também. Exatamente. Né? Todos os documentos exigidos. Exigidos. Isso é muito importante que, dessa vez, diferente da Lei Aldir Blanc que teve durante a pandemia, a Secretaria fez um formato bem legal, que é, nessa primeira fase, os documentos exigidos são muito poucos, eles estão lá no anexo 3, tá? É importante depois vocês olharem no anexo 3, conferirem, para não faltar nada na hora do envio, tá? Mas lá está tudo que você precisa mandar nessa primeira fase, que é a fase de habilitação, não sei se é habilitação, depois a gente vai ler a nomenclatura certa, mas a primeira fase é análise documental e análise de mérito. Então, nessa parte, todas aquelas documentações, certidões negativas, que são questões mais burocráticas e que normalmente já elimina muita gente no início, ela vai ficar só para depois, caso o seu projeto seja aprovado, tá? Isso não significa que depois a gente vai dar uns macetinhos, que já é bom ir olhando quais são esses documentos, porque uma vez que o teu projeto for aprovado, ele terá que te avisarem, ó, foi aprovado. Você vai ter 5 dias úteis para mandar as documentações necessárias para conseguir firmar esse acordo com a secretaria, tá? Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto, mas é importante frisar que olhe o anexo 3, que é dessa primeira fase. São poucos documentos, currículo, ficha técnica, o preenchimento desses formulários que já estão ali online, tá? E vai ter, eu acho que o único documento um pouco mais, vamos dizer, específico para esse momento, é a carta de anuência, que daqui a pouco a gente chega nele, sim, mas já vai prestando atenção nesse nome, carta de anuência. Isso. E olha, caso o projeto utilize recursos complementares oriundos de fontes diversas ao presente edital, eles deverão ser informados no formulário aba de apresentação do projeto e declarados na aba outras fontes de financiamento. Exatamente. Isso é caso você tenha um dinheiro que você conseguiu com a patrocínio local, a mercearia local, o mercado local, e que te deram um dinheiro
extra para também executar esse teu projeto, você já vai ter que informar isso antes no próprio feitio do teu projeto para Paulo Gustavo. Você tem que dizer e depois planilhar isso, no que você vai gastar esse dinheiro que está vindo de fora. Ou seja, de forma particular, né, de empresas privadas ou de outros editais públicos também. Agora aqui tem uma informação importante na hora de fazer o orçamento do projeto. Olha aqui. Não poderão ser custeadas com os recursos originários da lei complementar as seguintes despesas: honorários para a elaboração do projeto, divulgação e comercialização que somadas ultrapassem o limite de 20% do orçamento total do projeto, pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração a servidores da SEEC e das entidades a elas vinculadas, pagamento pela função de proponente e ou agente cultural. Para fins de otimização de recursos desse edital, a mesma pessoa física ou jurídica não poderá ser remunerada por mais de 2 funções em um mesmo projeto. Isso tudo é muito importante. Explicando um pouquinho sobre isso é para evitar que as pessoas que têm uma empresa, de repente, aluguem a sua CNPJ com outra pessoa. Então é muito importante, tá? Que não se remunera o proponente, não se remunera pela elaboração do projeto. E para divulgação e o que mais que é aí? Divulgação e venda, comercialização do teu espetáculo. Você pode sim gastar um dinheiro desse projeto, mas o total dele não pode passar de 20% do valor do teu projeto. Então, se você vai gastar lá 100 mil reais no teu projeto, você não pode gastar mais do que 20 mil para fazer propaganda ou comercialização desse seu produto, tá bom? E todos os outros itens ali também são importantes. Isso. As informações referentes à função, remuneração do profissional, pessoa física ou jurídica exercida no projeto e relacionado na aba Ficha Técnica Currículo deverão obrigatoriamente ser identificadas as informações preenchidas nos itens orçamentários na aba Orçamento Detalhado. Então, todo mundo que estiver na ficha técnica tem que estar identificado na aba de orçamento também. Isso é importante, porque... nas cartas de anuências anexadas ao projeto, na aba Documentos e Informações a serem anexadas. Isso é muito importante, gente. O que está querendo dizer esse item aí? Você vai fazer um projeto, você vai botar a ficha técnica do projeto. É muito importante que quem está na sua ficha técnica esteja também no orçamento. E na carta de anuência, onde a pessoa vai assinar dizendo que ele está ciente que vai participar desse projeto, tem que estar lá o cachê que ele vai ganhar. Tá? Ele tem que concordar com esse cachê. E isso tem que ser informado nas abas obrigatórias e também na ficha técnica. Quando você botar as fichas técnicas, você vai ver lá que eles vão pedir um valor também. Então, se atentem a isso, tá? Que toda a tua ficha técnica esteja contida no orçamento e que o valor que cada um vai ganhar esteja ali contida nas fichas técnicas. Sim, e as cartas de anuências de todos os profissionais anexadas também na aba de documentos e informações. Exatamente. Se faltar uma carta de anuência, o teu projeto será desclassificado. Então esse é um ponto importante para você conferir sempre antes de mandar. Se todo mundo está com essa carta de anuência e você conseguiu colocar todos ali na aba, tá bom? Havendo profissionais que exerçam mais de uma função remunerada no projeto, o agente cultural deverá informar de forma separada na aba Ficha Técnica Currículo cada função exercida pelo profissional no projeto, repetindo o mesmo profissional e alterando apenas a função e o valor da remuneração correspondente, informação na carta de anuência e no orçamento detalhado. O que quer dizer isso, gente? Esse é outra parte importante aí para vocês não se perderem. A Estela, por exemplo, vai mandar um projeto. Ela vai ser a atriz e vai ser a produtora do espetáculo.
Aí você fala, não vou botar 2 currículos na ficha técnica. 2 currículos iguais. Iguais. Né? O mesmo currículo. Sim, você vai colocar, que é isso que eles estão falando. Se a pessoa tem 2 funções, e ela pode, no máximo, participar de 2 funções do projeto, você vai ter que duplicar esse currículo dela. Então, o nome dela vai estar 2 vezes na ficha técnica. Uma como atriz, outra como produtora cultural. Isso, só muda a função e o valor da remuneração. Exatamente. E aí cada um vai ter a sua função e a sua remuneração equivalente àquela função. Lembrando que você só pode, no máximo, 2 funções em cada projeto. Isso. Caso o profissional exerça mais de uma função, deverá ser apresentado o currículo e uma carta de anuência para cada uma delas. Exatamente. Respeitando o limite máximo de 2. É isso. Isso aí. A carta de anuência também é 2. Uma para atriz, uma para produtora Estela Mares, no caso aqui do nosso exemplo. Projetos que não atendam às exigências do item 5 e seus relacionados serão desclassificados na etapa de seleção de projetos. Então, vamos se atentar a isso. As despesas com a aquisição de material permanente somente serão aceitas no caso de seu valor comprovadamente ser menor do que o valor para a locação do item. Ou seja, você só pode comprar algo permanente para a sua companhia ou para a sua produção se for mais barato comprar do que alugar. E mesmo assim, depois a gente vai ver que esse material que você comprou, ele tem algumas regras. Normalmente ele volta para a secretaria. Sim, depois que você terminar o projeto. Tá aqui. Nos demais casos, ao término do projeto, o agente cultural deverá doar o bem para a SEEC ou com a anuência desta para uma instituição declarada de utilidade pública sediada no estado do Paraná e apresentar comprovação no relatório de prestação de contas do projeto. Ou seja, eu não posso comprar um sofá para o meu cenário e depois levar o sofá para minha casa. Não, você vai usar no teu espetáculo, o dia que acabar o espetáculo, você vai doar ou para a SEEC ou para alguma instituição que a SEEC autorizou. Os agentes culturais deverão obrigatoriamente incluir em todo o material promocional, impresso, virtual, de áudio e audiovisual e no produto cultural resultante do projeto, o apoio da SEEC do Estado do Paraná, do Ministério da Cultura e da Lei Complementar número 195/2022, utilizando logomarcas oficiais, conforme disponibilizado no SIC Cultura e no site da SEEC. Isso é muito importante, gente. Todo o material gráfico ou de divulgação ou digital também que vocês fizerem do seu produto, vai ter um material de inserção das logomarcas que vocês precisam, antes de enviar, prestar atenção no manual para ver tamanho, cores, dimensões, enfim, uma infinidade de questões. E aí, antes de vocês lançarem, vocês vão precisar mandar para a SEEC para eles aprovarem, e aí sim você pode distribuir isso. Sim, todas essas orientações e critérios que têm que ser respeitados na aplicação dessa logomarca vai ter num manual que vocês vão encontrar lá no site, disponibilizado no sistema, no próprio sistema do SIC Profice. Do SIC Profice, tá? Provavelmente os anexos do edital vai ter isso também, por isso que é importante imprimir os anexos, tá? Olha o tanto de anexos que eu já imprimi, só dessa consulta pública. Bom, além da inserção das logomarcas, o agente cultural também deverá obrigatoriamente mencionar em suas peças de divulgação em mídias eletrônicas e ou digitais, rádio, TV, internet, quando utilizadas em seus espetáculos, na abertura e ou no encerramento e nos produtos gerados pelo projeto, áudio, vídeo, CD, DVD, livro, catálogo, a expressão. Isso que você tinha mencionado antes, né? Então, projeto realizado por meio de incentivo da Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Paraná, Ministério da Cultura, Governo Federal. Se é um espetáculo de teatro, isso pode ser um áudio antes de começar a peça, ou pode um ator ir lá na frente falar isso. Se for um livro, isso provavelmente vai estar na capa ou na contracapa, um CD, enfim, seja lá o produto cultural que você for estar produzindo, ele precisa informar essa frase. Então, fiquem atentos nisso, porque senão pode dar problema depois na prestação de contas, tá?
E agora a gente também tem uma novidade que eu ainda não tinha visto, que é um QR Code. Exatamente. Então, o agente cultural fica responsável por inserir o QR Code a ser disponibilizado pela SEEC, direcionando para o formulário de avaliação do projeto. Exatamente. Então, a própria SEEC vai estar disponibilizando um QR Code que você vai botar no cartaz, no CD, enfim, no teu produto cultural, que ele vai ser uma forma de avaliação do seu produto cultural. Então, fique atento, porque isso é uma coisa que não existia antes e que agora começa a ter, que é esse QR Code, tá bom? E todo o material de divulgação e as matérias gerados pelo projeto, em todos os seus formatos, devem ser enviados para aprovação prévia para o e-mail. Aí tem um e-mail aqui que é leipaulogustavo@ceec.pr.gov.br para análise. E o prazo dessa análise são de 3 dias úteis. Ou seja, quando você mandar o seu material para esse e-mail, para ele ser aprovado, você já conte aí 3 dias úteis, tá? Então eles vão te responder em até 3 dias. Esse mesmo e-mail, ele também vai servir para você tirar qualquer dúvida. Qualquer dúvida que você tenha, escreve nesse mesmo e-mail. Mais para o final do vídeo a gente vai estar disponibilizando ele aqui também. Mas é importante, guarde esse e-mail, porque é ele que vai ser o teu salva-vidas em caso de algum desespero durante a formatação do teu projeto. Tem mais uma coisa importante aqui, que é sobre a equipe principal do projeto. Então, a alteração de integrantes da equipe principal, constante na ficha técnica do projeto, só será permitida após a análise e aprovação da SEEC. Ou seja, se você botou uma ficha técnica no teu projeto, ele foi aprovado e você vai ter 12 meses. A gente não falou ainda, mas você vai ter 12 meses. A partir do momento que você assinou lá o contrato com a secretaria, recebeu o dinheiro, você tem 12 meses para executar esse projeto. Se nesse período que você for executar, tem alguém da ficha técnica que por algum motivo não vai mais poder participar do teu projeto, você precisa mandar essa alteração e precisa esperar que essa alteração seja aprovada pela SEEC aqui, pela comissão do edital, tá bom? Preste atenção nisso para também não dar problema depois para vocês. Isso, exatamente isso que eu ia continuar lendo aqui. Que são até 12 meses, sendo que não haverá, em hipótese alguma, autorização individual de prorrogação de prazo para a conclusão do projeto. Ou seja, não há possibilidade de prorrogar, tá? É um ano. Respeitando o orçamento global inicialmente proposto, os projetos poderão sofrer remanejamento orçamentário de até 20% do valor previsto inicialmente para cada rubrica, sem prévia aprovação da SEEC. Ou seja, do teu projeto de orçamento, o orçamento que está no teu projeto, até 20%, por exemplo, você tem lá uma rubrica que é atriz, R$100 para a diária da atriz, tá? Isso é muito pouco, gente, é só hipotético. R$100 para ela. Você vai falar, não, mas agora em vez de 100 vai ser R$120. Ok, até 20% você pode alterar. Eu vou tirar 20% de uma rubrica e passar para outra rubrica. Não ultrapassando os 20%, tanto da rubrica que sai quanto da rubrica que recebe, você não precisa comunicar. Qualquer coisa acima disso, você precisa da autorização da organização do edital aqui da SEEC para você poder alterar. Então, fique atento nisso também. E aqui tem outro item também que fala sobre a alteração de cachê. No caso de haver alteração no valor de pagamento de cachê do profissional relacionado na ficha técnica do projeto. Então, no caso previsto no item 5.15.1, né, que é sobre isso que a gente está falando, a solicitação deve ser acompanhada de justificativa detalhada e de nova carta de anuência assinada pelo profissional com um novo valor a ser remunerado. Isso é importante, fique atento. Ou seja, qualquer alteração você precisa informar. Caso o pedido de remanejamento seja superior ao percentual indicado no item 5.14 ou haja inclusão ou exclusão de rubricas.
no caso de solicitação do uso de rendimentos oriundos de aplicação financeira. Isso é importante. Vamos ver se nesse edital, normalmente todos os editais, você, não vou dizer obrigado, mas há uma mais do que sugestão que você, por exemplo, pegou esse dinheiro, entrou na conta da tua empresa ou na tua conta, em dezembro, tá? Mas você vai montar ele só em outubro de 2024, você tem que deixar ele rendendo em aplicações financeiras que são descritas nas regras aqui da prestação de contas, ou do próprio edital vai vir isso para você. Você é obrigado a botar lá, quer dizer, obrigado é uma palavra ruim, mas ele sugere que você deixe esse dinheiro rendendo, tá? E esse dinheiro a mais que rendeu, você vai precisar também informar no que você vai gastar, tá? Então fique atento também a esse item do edital. E recomenda-se a priorização da contratação de profissionais que sejam residentes ou tenham atividades artísticas comprovada no estado do Paraná. Recomenda-se, ou seja, o ideal é que sejam profissionais e artistas do Paraná. Claro que pode haver um caso ou outro que tenha que chamar alguém de fora, mas isso não, você vai ter que justificar isso de alguma maneira, tem que valer a pena, tá bom? Vamos lá, então, do processo seletivo. O processo de seleção dos projetos inscritos nesse edital acontecerá seguindo as seguintes etapas: inscrição, análise técnica e de mérito, publicação do resultado com as notas, prazo de recursos da análise técnica e de mérito, publicação do resultado do recurso, seleção dos projetos, publicação da seleção, habilitação, publicação da habilitação, prazo de recursos e, por fim, o resultado final, relação de projetos contratados. Isso é muito importante você ter isso na sua cabeça, que é aquilo que eu estava falando. A primeira parte, que é inscrição para análise técnica e de mérito, é só aqueles documentos do anexo 3, tá? Do edital. Deixa eu ver, anexo 3. Não, do anexo 3 do edital, tá? Então preste atenção na hora de você fazer a tua inscrição se estão todos os documentos lá enviados. Aí depois vai ser feita uma análise de mérito. Aí é a análise do projeto em si com a nota. Aí vai sair o resultado das notas, né? Saiu o resultado das notas, você tem até 5 dias úteis para entrar com recurso, tá? Então você, sempre depois da publicação da nota, tem o recurso. Aí vai ser analisado os recursos para ver se teve alguma alteração de nota na classificação dos projetos. Aí, quando classificou nas notas, eu acho que no multiáreas são 52 projetos que serão contemplados. Então, eles vão pegar os 52 mais bem pontuados. Por isso que é importante essa primeira fase, que você tenha notas maiores para ficar entre os 52 projetos. Aí sim que eles vão chamar para a fase de habilitação. Que aí vem toda aquela documentação necessária, que são certidões negativas, tanto da empresa quanto de pessoa física, que vai sair essa lista, que vai estar no anexo 4 do edital. Então fique atento no anexo 4 do edital, que lá estão todos os documentos que são aqueles mais chatinhos, mais burocráticos de se tirar. E quando isso sair, você vai ter 5 dias úteis para fazer isso. Então eu recomendo que desde já, ou seja, desde a hora que você começou a fazer o teu projeto, já olhe quais são os documentos que você vai precisar futuramente, porque tem algumas certidões negativas que às vezes demoram um pouco para sair. Às vezes você está devendo alguma coisa, esqueceu de pagar uma nota fiscal, algum imposto, você vai estar com a tua CND travada. E aí, se você deixar para descobrir isso nos 5 dias úteis, você não vai ter tempo para conseguir essa certidão, que às vezes leva 3 dias, 4 dias úteis, só para você ter a resposta deles. Então, eu recomendo, isso é muito importante, que depois que você enviou o teu projeto, enviei. Fiz. Você vai lá no anexo 4 do edital e veja todos os documentos que você vai precisar, caso você seja aprovado na fase de mérito. Para quando chegar a fase de habilitação, você já esteja com todas as suas certidões negativas e todos os documentos da tua empresa ou da tua pessoa física, todos ok. Tá bom?
Então, e é importante falar então que todas as etapas da inscrição do projeto, do começo ao fim, é feito por meio digital, através do sistema SIC Cultura, né? Aqui todo o processo de inscrição, análise técnica e de mérito, de recurso, de habilitação, acompanhamento dos projetos e prestação de contas se dará exclusivamente por meio digital, através do sistema SIC Cultura. E vamos lá. No caso de agentes culturais integrantes do grupo vulnerável, dos grupos de vulneráveis, conforme os critérios estabelecidos no item 5, o cadastro no sistema SIC Cultura será preenchido pelo agente facilitador, como a gente já comentou lá no começo. Né? Que... Exato. Fique atento. Se você faz parte desses grupos, você tem o direito de um facilitador. Para isso, você precisa pegar lá um dos anexos. Qual que é o anexo? Diz aí. O anexo... Não diz? Bom, ele provavelmente estará num dos anexos. O item 5 do anexo 7. Exato. No anexo 7, no item 5, vai estar dizendo quais são essas pessoas que têm direito a isso, ou os grupos, né? E aí você vai preencher um formulário, dizer que você faz parte daquilo e mandar para a SEC, que eles vão enviar para você um facilitador. Qualquer dúvida, lembre-se que tem aquele e-mail, que é leipaulogustavo, arroba o quê? Acho que tá na tela? leipaulogustavo@cec.br.gov.br. Maravilha. Isso aí. Então fique atento, tá? Porque qualquer dúvida, recorra a esse. A gente também tem o SATED Paraná, que está à disposição, vocês podem entrar em contato, que também a gente vai ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Pode ser pessoalmente, via digital ou por telefone. Tem mais um item aqui, que para que o projeto seja contemplado nesse edital, o agente cultural, pessoa jurídica, deverá obrigatoriamente integrar o cadastro de contratantes da Agência do Trabalhador da Cultura, preenchendo um formulário, que aí tem um endereço aqui que vai estar lá no edital, que é um endereço bem grande, para você se cadastrar nessa Agência do Trabalhador. Exatamente. Então isso é uma coisa nova também, que a SEC está lançando nesse edital. Vamos ver se isso vai continuar depois para o edital, mas é algo que aqui na consulta pública eles já estão colocando, que é, se você é uma CNPJ, você precisa obrigatoriamente estar se cadastrando na Agência do Trabalhador da sua cidade, tá? Em Curitiba tem uma Agência do Trabalhador da Cultura, que na verdade é um ponto avançado de cultura dessas agências do trabalhador, onde faz esses cadastros, mas provavelmente pode ser online, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar isso, mas eles vão ceder um endereço onde você vai clicar e você precisa, em sendo CNPJ, sendo uma pessoa jurídica, estar cadastrado na agência do trabalhador para você poder receber o dinheiro e poder executar o teu projeto, tá bom? Fique atento nisso também. Isso, e agora que são dados importantes de contato. Então, o nome, o CPF, CNPJ, o endereço, contatos telefônicos e o e-mail deverão ser obrigatoriamente os mesmos discriminados no cadastro do agente cultural. Para agentes culturais integrantes do grupo de vulneráveis, o cadastro no sistema SIC Cultura também incluirá os dados do agente facilitador responsável pela inscrição. É muito importante ver se as suas informações estão atualizadas no cadastro do SIC Cultura, porque é por lá que eles vão ter acesso, que vão conseguir se comunicar e vão te mandar as informações, né, do projeto, e-mail, telefone. E é importante você estar sempre de olho naquele e-mail que você informou para ver se não está chegando informação. Ou pelo e-mail, ou pela própria página tua do CISPROFICE, né, do teu cadastro. Bom, aqui tem algumas coisas que a gente já comentou, mas que vale a pena reforçar. Grupos e coletivos culturais sem personalidade jurídica, ou seja, sem CNPJ, serão representados por pessoa física que atuará como responsável pelo projeto e deverá anexar declaração conforme o modelo disposto no anexo 10. Anexo 10, eu tenho aqui na minha mão esse anexo 10, tá aqui, ó, bonitinho. Esse anexo aqui, que ele já até, inclusive, nessa consulta pública já tem. Se você é um grupo
um coletivo cultural, um grupo artístico que não possui CNPJ, vocês vão ter que eleger uma pessoa responsável por esse grupo, ele vai ter que preencher esse anexo e enviar de maneira online, para que a CEEC saiba que essa pessoa estará representando esse coletivo ou esse grupo. Tá? Isso é fundamental que seja feito. Para inscrição de projetos de pessoa jurídica, além do representante legal, deverá estar relacionado no quadro societário, sócios, diretores, administradores e outros, obrigatoriamente no Sistema de Informações Culturais, agentes culturais, localizado no módulo Meus Dados, na aba Sócios. Lá no teu cadastro, no SIC Cultura, vai ter essa aba Meus Sócios, que é importante. Por exemplo, eu tenho uma MEI. A MEI é só eu. Mesmo assim, você vai ter que ir lá naquela aba e dizer que botar o teu nome cadastrado lá. Ou se você tem uma ME, que tem você e mais uma pessoa, o teu sócio, mesmo que tenha 1% da empresa, ele tem que estar cadastrado junto no SIC, né? No teu sistema de cultura, no CISPROFICE. Isso é fundamental, gente. Nos editais da Aldir Blanc, muita gente foi desabilitado porque não tinha informado naquela aba o seu sócio. Por que isso é importante? Porque quem é o sócio, ele também é proponente como pessoa jurídica. E isso conta, porque há um limite de participação, né? Você pode, como proponente, participar de um edital por vez. Por exemplo, você pode participar do multiáreas e pode participar do de audiovisual. Mas aí você não pode participar de um terceiro edital. Você só pode 2 editais diferentes. Um por edital e, no máximo, 2 editais diferentes. Até agora, para consulta pública, já saiu o de audiovisual, tem esse multiartes e tem o de circulação. Parece que essa semana está saindo aí o de acessibilidade, enfim, outros editais também vão ser chamados aí para essa consulta pública e, ao final, todos virarão editais. Eu acho que são uns 5 editais no total. Desses 5, você, como proponente, só pode participar de, no máximo, 2 como proponente, tá? Então, é importante que o sócio esteja no seu cadastro do CISPROFICE, tá bom? Isso, exatamente. E para fins de verificação na fase de habilitação dos projetos, serão considerados como o mesmo agente cultural, a pessoa física e a pessoa jurídica, quando seus proprietários, sócios, diretores ou representantes legais tiverem projetos inscritos em seu nome como pessoa física. Ou seja, você não adianta falar, a CNPJ é uma pessoa diferente da minha. Não, nesse edital eles vão estar contando como proponente a pessoa física ou jurídica. Então, você pode até mandar 2 projetos, mas só um vai poder ser aprovado, tá? Então, você só pode participar de um projeto por edital como proponente, no máximo 2 editais diferentes da Lei Paulo Gustavo. Bom, aqui umas informações finais, né? O formulário de inscrição e demais documentos necessários serão disponibilizados pela CEEC no endereço www.cultura.pr.gov.br, bem como dentro do sistema SIC Cultura. O agente cultural deverá fazer o preenchimento completo do formulário, abas, anexando documentos e demais conteúdos exigidos pelo edital. Então é muito importante ver se está tudo preenchido e, quando você terminar de preencher, clicar em salvar. Porque às vezes acontece de escrever, você escreve toda a tua proposta lá e esquece de salvar. Depois, quando você vai enviar, você vai mandar o projeto pela metade, porque tudo aquilo que escreveu vai ser apagado. Então, sempre ao final que você mudar o teu projeto, clique em salvar. Sempre salve, vá salvando, porque isso é fundamental para você não se perder. Ou, às vezes, escreve até fora, copia e cola, vai escrevendo fora e vai copiar para você ter um outro arquivo escrito também, para ter uma garantia, porque esse sistema pode falhar. Sistema é sistema, né? E eles não garantem. Outra coisa importante de dizer, não deixe para em cima da hora, porque sempre nos últimos dias de edital dá um overbook, né? Muita gente entrando, às vezes cai
o sistema, fica demorado. Então eu já sugiro que o quanto antes vocês possam ir já preenchendo, não deixe para a última hora, façam isso com antecedência, porque é fundamental. Então, a não anexação durante a fase de inscrição dos documentos e informações obrigatórias para essa fase técnica e de mérito resultará na impossibilidade de avaliação do projeto e acarretará a sua desclassificação. Então, assim, é muito importante estar atento se tudo foi preenchido, se o documento foi anexado, foi devidamente anexado, certinho, né, para não acontecer nada de errado. Exatamente, outra coisa importante, tudo que é documento obrigatório, você tem que tem as abas lá, quando você abrir o projeto online, vai ter lá abas de documentos obrigatórios. Vamos dizer que tem lá documento obrigatório de autodeclaração de povos originários. Eu, Adriano Peterman, não faço parte dessa categoria, mas tem lá documento obrigatório de povos originários. Eu tenho que entrar lá e dizer, não tem esse documento porque eu não me enquadro nesse requisito, né? Eu não me autodeclaro. Ou seja, qualquer coisa que seja obrigatório, se você não se enquadrar, você tem que pelo menos postar nessa aba dizendo o porquê que aquele documento você não está postando. Isso é importante, gente. Isso é importante, senão o seu projeto será desclassificado também. Tá? Todas as abas têm que ser preenchidas, né? Todas. Tem que ter uma justificativa. Você não pode enviar com a aba em branco, tá? Se você tem que se você não tem nada para botar nela, você tem que justificar o porquê que você não está botando nada nela, tá? Se atentem para isso, por favor. Não quero ninguém desclassificado por causa disso. E é reservado à CEEC o direito de exigir em qualquer momento a apresentação dos documentos originais. Ou seja, você está mandando via digital, mas eles podem lá olhar e falar, tá estranho isso aqui, eu quero ver o original. Você tem que ter o original. Então, guarde todos os originais, tá? Para caso de uma necessidade dessa. Isso, e vamos lá. E ao agente cultural, pessoa física, é obrigatória a indicação de um substituto do projeto. A gente não tinha falado nisso ainda. Devendo ser domiciliado no Paraná, bem como figurar como participante efetivo do projeto, cujo currículo e função a ser executada esteja evidenciado e preenchido na aba Ficha Técnica Currículo, dentro do projeto no sistema SIC Cultura. O substituto assumirá o lugar do agente cultural nas hipóteses de falecimento, incapacidade civil absoluta ou após o registro de inúmeras tentativas de localizar o agente cultural se mostrarem infrutíferas. Isso serve para quem é PJ ou para quem é pessoa física? Isso é pessoa física. Pessoa física, tá? PJ precisa também? Não, acho que não. Então, ou seja, se você está mandando um projeto com pessoa física, é importante que você indique quem vai ser um substituto caso você não possa executar. E é importante que esse substituto faça parte da ficha técnica principal do teu espetáculo. Então tem que ser alguém que está na ficha técnica, você tem que indicar ele e tem que mandar toda a documentação necessária dele, tá? Que vai estar lá nos anexos, no anexo 4, com certeza vai estar lá para você tirar suas dúvidas. O substituto indicado deverá igualmente apresentar no ato da habilitação os documentos listados no anexo 4, devendo cumprir com os mesmos requisitos de habilitação, participação, observância de todas as vedações aplicáveis ao agente cultural e contidas nesse edital. E o substituto indicado deve obrigatoriamente possuir cadastro como agente cultural no SIC Cultura também. Ou seja, tem que ser um agente cultural. Cada agente cultural poderá inscrever até 2 projetos por meio do seu CPF ou do seu CNPJ, que é o que a gente já falou também neste edital, considerando todas as áreas artístico-culturais previstas no item 3.1.1 do anexo 1. Contudo, somente será possível a aprovação de, no máximo, 1 projeto neste edital. Entendeu? Você pode até mandar 2 projetos, um com pessoa física, um com jurídica, ou 2 com pessoa jurídica.
enfim. Mas só um passará por edital. E você só pode participar de, no máximo, 2 editais. Então, se você ganhou lá multiáreas, e ganhou no audiovisual um projeto, pronto, você não vai poder participar de nenhum outro edital. Isso. E da análise técnica e de mérito. Vamos lá. Estamos acabando, gente. É bem curtinho. Entende-se por análise técnica e de mérito a identificação do contexto social e de aspectos técnicos relevantes dos projetos concorrentes em uma mesma área artístico-cultural, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos neste edital. Nesta etapa serão classificados os projetos que atinjam na sua pontuação final um mínimo de 56 pontos do total de pontos possíveis na soma dos critérios de análise técnica e de mérito, considerando os pontos extras ofertados para fins de indução de nota apenas para os projetos enquadrados nas situações indicadas no item 1.3.3 desse edital, que são... Isso é importante a gente falar. Existe, além das cotas, que são normais, além de um edital específico de acessibilidade, você ainda... Esse edital da Lei Paulo Gustavo, eles estão implementando a indução de notas. O que é isso? Se você faz parte, se você se autodeclarou mulher, LGBTQIA+, indígena, né, povos indígenas, negritude, você terá uma indução de nota. Então, assim, eu sou mulher, eu vou ter um acréscimo de 5 pontos no meu projeto. Então, no final, o teu projeto deu 48, vamos dizer. Putz, não atingi o mínimo de 56. Mas aí eu sou mulher e sou negra. Então, você vai ter ali mais 10 pontos, 5 por ser mulher, 5 por ser negra. Aí você está com 5.6, você já vai entrar na fase de classificação. Então, por isso é muito importante a autodeclaração, tá? E você pode somar. Você pode ser mulher, você pode ser LGBTQIA+, e você pode ser da negritude. Então, aí são 15 pontos a mais, né? E o máximo que você vai poder somar é 20 pontos. Então, essa indução pode, no máximo, te dar 20 pontos a mais. Se você acumular 4 itens desses de acessibilidade, tá? Então, é muito importante que você se autodeclare, preencha em tudo aquilo que você se sente... Se enquadra, né? Se enquadra dentro dessas... ia falar categoria, mas eu acho que não é categoria. A palavra mais correta. Especificidades, exatamente, tá? E o mínimo de pontos é 56. Quem tiver abaixo de 56 está eliminado. Então, só acima de 56 pontos que você entra para a classificação. E aí os 52 mais bem classificados vão ter os seus projetos aprovados. Caso não haja 52 projetos com a média mínima de 56, esse dinheiro vai poder ser remanejado para um outro edital, tá? E outros editais poderão ser remanejados. No caso desse, tenha 100 projetos aprovados, mas só tem dinheiro para 52, ao final de todos os outros editais, se sobrar dinheiro, eles vão tentar incluir o máximo de projetos aprovados possíveis em todos os editais. O que eu acho isso muito bom, uma medida muito legal da nossa Secretaria de Cultura. Bom, dos critérios para pontuação de projetos. Vamos lá. Relevância, mérito e clareza do projeto. Que é tudo aquilo que eu falei, né? O que está na ficha técnica, está no orçamento, você explicou bem a apresentação, você tem que fazer toda a explicação. A alma do teu projeto tem que ser posto e preenchido lá, isso é muito importante. Caráter transversal, inovador e ou de continuidade das iniciativas culturais realizadas pelo agente cultural, tais como promoção de integração da cultura com outras áreas, outras esferas do conhecimento, da vida social e da comunidade, acesso da população aos bens e serviços culturais propostos com medidas de acessibilidade,
potencialidade de impacto no desenvolvimento cultural das contrapartidas e alinhamentos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs. Tudo isso vale bastante pontos, gente, 10 pontos. Adequação orçamentária e a viabilidade de execução do projeto, até 15 pontos. Então tem que fazer um projeto que seja viável, né? O orçamento viável também, né? Então tem que ser muito bem pensado, né? Não dá para fazer uma coisa Não adianta absurda. você falar, vou montar uma ópera com 20 mil reais. Não dá. Quer dizer, só se for uma ópera de uma pessoa só, de um artista só. Enfim, é muito importante que a sua ideia tenha viabilidade. Isso tudo vai estar sendo avaliado. Né? A clareza de ideias, a viabilidade, contrapartida, como eu falei, enfim. A gente continua aí. Atuação e contribuições no segmento cultural do agente cultural e dos integrantes da equipe principal, até 15 pontos. Além da pontuação acima, o projeto poderá receber indução de nota, que é isso que já foi comentado, ou seja, uma pontuação extra, conforme critérios especificados abaixo. Projetos submetidos por agente cultural, pessoa física ou pessoa jurídica, mediante análise da composição majoritária do quadro societário que integre um ou mais dos grupos sociais elencados no item 2.2 do anexo 7 desse edital. 5 pontos, né? É o que você comentou agora há pouco. Projetos cuja equipe seja predominantemente composta por pessoas integrantes dos grupos sociais elencados nesse mesmo item. Projetos que abordem temáticas relacionadas à diversidade racial, cultural, social, de gênero e de orientação sexual, descritas no item também 2.2 do anexo 7. Projetos cuja contrapartida social seja direcionada aos grupos indicados no item 3.2 do anexo 6 desse edital. No âmbito da análise técnica e de mérito, não poderá haver empate na pontuação final concedida aos projetos. O desempate será feito mediante observação da aplicabilidade das políticas afirmativas do projeto, respeitando a previsão do anexo 7. Caso persista o empate, será feita a comparação em escala decrescente da pontuação, considerando respectivamente a ordem dos critérios descritos no item 10.1. Em caso de igualdade de notas, será utilizado como critério de desempate o projeto de menor valor orçamentário. Em último caso, caso ainda haja empate, a comissão de seleção efetuará o sorteio para a definição do resultado. Maravilha. Da desclassificação dos projetos. A apresentação de projeto por agente cultural impedido ou que se constate irregularidade ou inconstância nas informações prestadas, conforme disposto na Lei Complementar 195/2022. Então, aqui daí tem todas as questões, aqui a apresentação de projetos que não tem integralmente as regras, que não atenda integralmente as regras dos editais, obtenção de pontuação final inferior a 56 pontos, que um ou mais técnicos ou pareceristas das comissões indicadas constate que o projeto proposto não atende às características da área artístico-cultural. Então, tudo isso vem a desclassificar o projeto. Conteúdos políticos, partidários, eventos esportivos, concursos, publicidades, televendas, tudo que não diz a área artístico-cultural. Em caso de contratação e inveracidade das informações prestadas nos campos preenchidos no projeto ou identificação de irregularidades em documentos anexados relacionados a qualquer item desse edital, reserva-se à SEEC o direito a qualquer tempo de excluir o agente cultural da participação desse edital, assim como anular a classificação na avaliação técnica e de mérito e na fase de habilitação. Enfim, a seleção dos projetos pela comissão de seleção. Na fase de seleção de projetos pela comissão de seleção, determinados gastos e rubricas poderão ser glossados do orçamento proposto, exclusão ou redução de valores para fins de adequação ao limite de recursos desse edital, não cabendo recursos por parte do agente cultural. O resultado dessa etapa será indicado na página de editais
e projetos do SIC Profício do Agente Cultural no campo Situação, bem como será publicado no Diário Oficial do Estado, disponibilizado no site do cultura.pr.gov.br. Somente serão convocados a anexar os documentos da habilitação no sistema SIC Cultura, localizado na aba Contratação, os projetos aprovados no processo de análise técnica e de mérito e selecionados pela Comissão de Seleção na distribuição de recursos. Que é aquilo que eu já falei, né? Da habilitação. A habilitação será realizada por comissão designada por ato da Secretária de Estado da Cultura e consistirá na verificação da documentação exigida no anexo 4 desse edital. Aos anexos. É fundamental, gente, você ter os anexos nas mãos, porque eles que vão estar tirando essas dúvidas do edital enquanto você estiver fazendo. Então, aqui daí tem os itens que impossibilitam, que classificam os projetos que não serão habilitados, né? Que tem ultrapassado o limite de inscrição do projeto por CNPJ ou CPF, não tenham relacionado o quadro societário do agente cultural, pessoa jurídica, sócios, diretores, administradores e outros. Que é tudo aquilo que a gente falou. Tudo que a gente já falou, que tenham deixado de anexar alguma documentação obrigatória solicitada. Lembrando que os arquivos que vocês forem anexar, eles têm que ter até 10 megas. Isso é importante. Os arquivos que você vai anexando nas abas, eles têm que ter no máximo 10 megas, porque senão ele não cabe lá. Então, fiquem atentos a isso também. Sim, os projetos que não tenham realizado o preenchimento das abas do projeto ou tenham realizado o preenchimento incompleto de uma aba ou mais abas, vamos ver, o resultado dessa etapa será indicado nas páginas do edital de editais e projetos do SIC Cultura, do agente cultural no campo Situação, bem como será publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado no site da Secretaria de Cultura. Ou seja, lá no CISProfice, né, no teu cadastro, tem lá, como que é o nome? Situação. Situação. Então você clica lá no Situação, vai aparecer como é que está a situação do teu projeto. Os projetos de agentes culturais inabilitados poderão apresentar recurso dirigido à Secretaria de Estado de Cultura num prazo de 3 dias úteis. 3 dias úteis. A contar da publicação do resultado desta etapa. Então não é 5, como eu falei lá atrás, são 3 dias úteis. 5 dias é para mandar os documentos, mas o recurso são 3 dias úteis. Serão aceitos somente recursos relativos a erros formais ou de procedimentos, anexos, documentos ou informações que deveriam constar originalmente no projeto inscrito. A SEEC terá o prazo de até 15 dias ocorridos para análise de recursos, podendo ser prorrogado para mais 15. Após a análise dos recursos referentes à habilitação, a SEEC publicará o recurso no Diário Oficial do Estado e o disponibilizará também no cultura.pr.gov.br e no sistema SIC Cultura. Maravilha. A publicação indicará apenas o resultado da deliberação acerca dos recursos, listando-os como deferidos ou indeferidos. O detalhamento da decisão constará no projeto dentro do SIC Cultura. Ou seja, vai sair a listinha dizendo deferido ou indeferido. Se quiser saber o porquê que você foi indeferido, você vai lá dentro do teu cadastro lá do SIC Cultura e vai ver o que aconteceu, por que você foi indeferido. Estamos chegando ao fim. É fácil, gente. É muito simples fazer um projeto. Mas na verdade gente. Depois que a gente pega... Ele assusta porque tem muita coisa aqui que tem que ser escrito, mas basicamente todas essas dicas que a gente está dando vai te ajudar. Ter os anexos na mão, ter o e-mail para dúvidas e ler com muita atenção esse edital que vai ser lançado. Lembrando que isso aqui é apenas a consulta pública. O edital ainda não foi lançado, será lançado agora nos próximos dias, de setembro, no máximo, acredito eu, começo de outubro. A gente está esperando isso, contando com isso. Sim. Então fiquem atentos. Já quem ainda não teve acesso a esse chamamento público, vai lá, dá uma lida ou veja esse vídeo quantas vezes você quiser.
deve ter outros vídeos, outros tutoriais por aí. Então, a hora é agora para a gente pesquisar e se informar. Agora a gente vai falar um pouquinho das prestações de contas. Por favor. É que normalmente a prestação de Vem contas depois, né? tem um manual tem um depois manual. para a prestação, mas por favor, Estela. Só uma pincelada rápida. Então, a fim de garantir maior segurança e transparência, é recomendado que o agente cultural responsável pela execução do projeto faça o upload de todas as notas fiscais e demais documentações relacionadas à prestação de contas no SIC Cultura, independente da modalidade de prestação de contas utilizadas. A documentação relativa à execução do objeto e da parte financeira deve ser mantida pelo beneficiário pelo prazo de 5 anos, contado do fim da vigência do instrumento. Ou seja, quando você receber o dinheiro, provavelmente você vai ter que abrir uma conta separada, ou se for uma conta tua, você não vai poder estar misturando o dinheiro do projeto com dinheiro pessoal. Tem que ter uma conta para o projeto. E tudo que você gastar desse projeto, é importante que você tire lá, para cada Pix que você faz, para cada compra que você faz, pegue a nota fiscal, pegue entradas e saídas, tire xerox e faça upload, ou seja, joga lá para o teu SIC Cultural para você não perder. E mesmo assim, os originais, você é obrigado a guardar durante 5 anos, porque eles podem te pedir isso a qualquer momento. E aí, se você não tiver os originais, isso pode te trazer algum problema na prestação de contas. E tem aqui da acessibilidade. Por favor, isso é muito importante. É muito importante e conta bastante ponto no projeto. Oferecimento de recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos editais para o ato da inscrição. Esse é para o ato da inscrição. Serão considerados recursos de acessibilidade comunicacional: a língua brasileira de sinais, Libras, o sistema Braille, o sistema de sinalização ou comunicação tátil, a audiodescrição, as legendas e a linguagem simples. Ou seja, não é o que você, não é pro teu projeto, que também tem as contrapartidas e a acessibilidade do teu projeto. Não, isso é para o lançamento do edital. Se você faz parte de alguma, se é da comunidade surda ou se é dos deficientes visuais, você fique atento, porque eles estão dizendo aqui, inclusive, que será lançado em braille, enfim, com toda a acessibilidade possível para vocês. Então, cobrem isso, porque é importante que todas as pessoas, fazedores de cultura, independente das suas especificidades, possam ter acesso a esse edital. Tá? Então, cobrem os seus direitos. Isso, agora a assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos. Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o termo de execução cultural conforme o anexo 5 desse edital, de forma presencial ou eletrônica. Anexo 5 desse edital, já está aqui, ó. É isso, fiquem com eles. Isso. Fique com esses anexos sempre na mão, que daí, à medida que vocês vão lendo o edital, vocês vão sabendo do que se trata. Após a assinatura do termo de execução cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica, aberta para o recebimento dos recursos desse edital, em desembolso único ou em parcelas de até, não está especificado aqui ainda, após a homologação do resultado final. Ou seja, vai ter que abrir uma conta específica para o projeto, tá? E eles vão poder pagar de uma vez só ou parcelando em quantas parcelas eles decidirem até o lançamento desse edital. Até agora a gente não sabe. Vamos esperar que seja integral, né, gente? Eu acho que é isso, Adriana. Eu acho que chegamos ao fim do edital, porque daí aqui o resto aqui ele meio que dá uma reprisada em tudo. Que o agente cultural somente poderá ser contemplado em no máximo 2 editais, é tudo que a gente já falou aqui. Já falou das disposições gerais. Você tem alguma coisa a acrescentar para o nosso público, Estela? Eu acho que a gente já falou de quase tudo, né? É legal assim conseguir elaborar bem a sua ideia, apresentar bem o seu projeto, fazer uma boa apresentação, onde você deixe bem
que você consiga descrever o seu projeto de uma forma que você ache que a pessoa que vai ler consiga entender a sua ideia, né? Que você consiga passar a sua ideia da melhor maneira possível. É legal, de repente, depois de você escrever, dar para um amigo ler e perguntar o que foi que ele entendeu, se ele entendeu a sua ideia, se você conseguiu passar ela, descrever de uma forma, né, que a pessoa entenda o que você está querendo dizer. E tão importante quanto a ideia da sua proposta é a contrapartida social. Então, tem um anexo que eu acho que é o anexo 6 ou 7, que fala só sobre as contrapartidas. Então, eu recomendo uma leitura nesse anexo, porque tão importante quanto o teu projeto é o que você vai estar dando de contrapartida para a comunidade. Pode ser aulas, oficinas, debates, enfim, uma infinidade de ideias de contrapartida aí para você ajudar a tua comunidade civil, enfim, o seu bairro, a sua cidade a estar crescendo culturalmente, educacionalmente, enfim, trazendo benefícios além dos benefícios do teu projeto cultural, né? Que já são benefícios também. Isso, eu acho que chegamos ao fim, né? Eu queria ficar mais um pouquinho aqui com eles, mas enfim, queria deixar o meu abraço a todos, obrigado pela paciência. Tem o e-mail, é importante botar o e-mail aqui do Lei Paulo Gustavo, @cec.pr.gov.br, tá? Porque esse e-mail é muito importante para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, mande a pergunta para esse e-mail. Tá? Que eles respondem. Eles respondem. Então, e imprimam anexos, todos em papel, de preferência. Eu sei que hoje em dia, quanto menos papel a gente imprimir, melhor, né? Por causa mais árvores no planeta. Mas nesse caso é importante ter eles na mão, para você não se perder durante a leitura do teu edital. E, por favor, antes de apertar enviar, confiram tudo, vê se... Porque mesmo a gente fazendo tudo certinho, cuidando de cada coisa, às vezes a gente esquece de salvar. E aí você acha que você atualizou e não está atualizado. Se você puder ter tudo isso também num backup fora, para caso dê uma pane no sistema e suma as informações, você tenha guardado esses textos em outro lugar para depois só copiar e colar, tá? Para facilitar a vida de vocês. Tudo isso é muito necessário. E a gente fica aqui torcendo, né, Estela? Uma outra coisa também, é importante lembrar de clicar em enviar, porque às vezes a pessoa preenche tudo e não envia. E isso acontece também. Por favor, envie. Então, assim, depois que terminar, envie o projeto. Vem uma mensagem, normalmente vem uma mensagem: seu projeto foi enviado com sucesso e um número de protocolo. Isso. Tire uma foto disso também. Tire uma foto e guarde. Tudo isso é importante, gente, porque acidentes acontecem, falhas no sistema acontecem, e é importante você ir guardando tudo para documentar, tá? Todo o processo, desde o feitio do teu projeto até o final da prestação de contas para aqueles que serão beneficiados pela Lei Paulo Gustavo. Acho que é isso, gente. É isso, gente. Então, boa sorte a todos os participantes, a todos os proponentes. A todas, né? e todes. A todas, todos e todes. Isso. E a gente vai ficar torcendo aqui, gente. O Sated Paraná, o Sindicato dos Artistas e Técnicos, está à disposição. Pode entrar no site, pode entrar nas redes sociais, pode ligar. A gente vai estar sempre pronto a ajudar o máximo possível para que o máximo de gente seja contemplado com esse edital. E para finalizar aqui, depois do nosso tchau, nosso beijo para vocês, a gente vai chamar a Jeane, conselheira de cultura de Araucária, que vai finalizar esse nosso vídeo com uma mensagem muito importante e um recadinho para vocês, falando sobre os conselhos de cultura, enfim, sobre os fazedores de arte desse nosso estado. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado. Desculpem qualquer falha de comunicação, foi feito de uma maneira ao vivo aqui, e infelizmente o edital ainda não saiu. A gente gostaria de estar fazendo isso com o edital, já
já pronto, mas infelizmente a gente não pode esperar, porque, enfim, as agendas das pessoas, tudo urge. Então, quanto antes a gente passasse essas informações para vocês, eu tenho certeza que vocês vão fazer melhor o uso delas. E leiam, provavelmente o edital que será lançado não será muito diferente dessa consulta pública que a Secretaria fez. Gostaria aqui de agradecer o nosso presidente Lula, que de novo trouxe o MINC, o Ministério da Cultura, para o nosso país e que está possibilitando toda essa enxurrada de dinheiro que está chegando no nosso setor. É importante a gente ficar atento, tem a Paulo Gustavo, vai ter a Lei Aldir Blanc, ainda esse ano tem a Lei Aldir Blanc permanente, a Lei Aldir Blanc 2, então, que provavelmente são editais e processos muito parecidos com esse. A gente lá vai estar fazendo um novo aulão para estar explicando sobre isso. Então, vamos juntos todos fazer cultura e multiplicar esse conhecimento que a cultura traz para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Estela. Obrigada, a nossa Adriana. técnica. Isso. E Jeane, é com você. Muito obrigado também pela sua participação e seja bem-vinda. Até logo a todos. Obrigado, Adriana e Estela, por essa aula. Foi muito interessante e muito importante a gente saber mais sobre como que vai acontecer aí os editais da Lei Paulo Gustavo. E é muito importante você que está em todo o Paraná ir buscar, você que é o fazetor de cultura, você que é um agente cultural, ir atrás desse edital para buscar esse dinheiro do fomento. É um dos maiores fomentos que a gente já teve na nossa história referente à cultura e tem que chegar, tem que ser democrático e acessível para todos. Então também, se você conhece alguém de todo o estado do Paraná, lá desde Foz do Iguaçu até no litoral, que seja um agente cultural, fale com essa pessoa para chegar essa informação até ela. Talvez ela não tenha acesso a esse curso, talvez ela não tenha acesso à internet, acesso ao edital. Você pode estar falando com a secretaria, aqui tem um e-mail que já foi falado durante o decorrer do curso. Vocês podem estar acessando e buscando agentes facilitadores que vão estar auxiliando para que todas as pessoas consigam colocar no seu edital seus projetos, serem proponentes com qualquer arte aí, qualquer forma de cultura que esses agentes façam. Então isso é muito importante. Você também pode estar buscando os conselhos municipais de cultura. No Paraná a gente tem diversos aí, praticamente quase todas as cidades têm um conselho municipal de cultura. Se não tiver um conselho municipal de cultura, é a hora talvez também para vocês irem atrás, se mobilizarem para fazer um conselho municipal de cultura, que é uma ferramenta muito importante democraticamente para estar pensando as políticas culturais. E também fiquem atentos que fora os editais estaduais, também serão abertos editais municipais, que também estão aí em curso para ter recurso para os municípios, fora o dinheiro aí que vai vir nos editais estaduais, também os editais dos municípios. Em 396 municípios do Paraná vão receber os recursos federais. Então fiquem atentos e procurem se informar, procurem ir atrás, que todos os fazedores de cultura do Paraná têm direito a esse recurso e vamos fomentar mais a cultura do nosso estado.